Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal O Espírito do Evangelho, para mais uma reflexão, para mais um momento de nos conectarmos aqui com o Evangelho, com os ensinos do Evangelho, para que nós possamos nos melhorarmos como espíritos. E hoje nós vamos falar sobre a força da palavra. E é um assunto muito atual, que é a força da palavra, esse assunto, a maneira como nós estamos nos comunicando. A impressão que nós temos hoje, por isso que eu acho que esse assunto é tão atual, é que existe muito destempero, muita agressividade, muita violência verbal. Nós não precisamos nem ir muito longe. É só ligar a televisão que nós podemos ver algum desses momentos. Também, nesses momentos de confinamento, infelizmente, há muitas queixas de desentendimentos em casa, brigas, momentos de discussões dentro de casa, às vezes até descambando para uma violência física. Então, por isso que nós vamos refletir um pouquinho sobre esse assunto que é delicado, um assunto muito importante. E vamos utilizar um versículo, uma passagem que está em Tiago, no capítulo 3, versículo 11. É uma carta, a carta de Tiago, e ele tem a seguinte frase: acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Está lá no capítulo 3, versículo 11 dessa carta de Tiago. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Uma pessoa que se diz cristã, ela pode falar de uma forma muito agressiva? É possível isso? Essa é a reflexão que nós vamos fazer hoje. E para começar, nós vamos falar sobre o CVV, Centro de Valorização da Vida. O CVV, ele existe mais de 58 anos, atende pelo telefone 188, que é um serviço de graça, qualquer pessoa pode ligar, de qualquer lugar do Brasil, é um serviço oferecido aí, e com todo o trabalho voluntário. O CVV, poucas pessoas sabem, mas começou aqui em São Paulo, na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje já não tem mais essa ligação com a Federação Espírita, é ecumênico, então, mas o processo é o mesmo, ou seja, estar à disposição para aquelas pessoas que estão ligam, tem algum abalo emocional, ou precisando conversar com alguém, não tem ninguém, está se sentindo muito sozinho. Por que nós vamos falar sobre o CVV? Porque eu tenho um amigo que trabalha no CVV, e ele diz para mim que ele está agora, hoje ele está fazendo a parte de treinamento de novos voluntários lá no CVV, e ele fala que a grande surpresa das pessoas que querem ajudar lá no atendimento é na abordagem feita durante a conversa. Costuma ser um choque, ele me fala, para esses candidatos a voluntários, saber que não vão dar conselho, não vão dar palpite, não vão dar opinião sobre a vida da pessoa, fazer julgamento, não vão fazer terapia com a pessoa que liga ou prescrever remédios, e também não vão usar palavras de autoajuda ou religiosas. Então, existe aí um certo estranhamento. E por que tudo isso tem essa... Por que existe essa preocupação de não fazer nada disso que eu acabei de mencionar? Porque isso não ajuda, ele estava me explicando, no acolhimento da pessoa que está ligando. A pessoa não quer ser julgada, a pessoa não quer palpite, a pessoa quer conversar e ter uma pessoa que esteja lá para ouvir. Portanto, a maneira como você conversa, fala, trata a outra pessoa, né, ela precisa estar no caminho de perceber os sentimentos que estão por trás dela, daquela conversa. Tem que estar, o voluntário do CVV fica só observando qual é o sentimento, o que aquela pessoa está querendo dizer, e acompanha na conversa. É você se colocar para ouvir e acolher aquela pessoa. Então, vamos aqui imaginar uma coisa hipotética. Uma pessoa liga lá para o CVV, lá no 188, dizendo que está triste, está deprimida. Aí o voluntário não pode usar palavras agressivas, do tipo, está triste por quê? É preguiça? Não tem nada para lavar em casa? Imagina se você está ligando para um atendimento assim, esperando ser acolhido e recebe palavras agressivas dessa maneira. Não dá, tem que ser fofinho. Então, por isso que nós estamos aqui falando sobre o cuidado que nós temos que ter com a palavra que nós usamos, seja pela voz, seja pelo meio escrito. Hoje, pelas redes sociais, também há muito essa questão da violência verbal pelo meio escrito. E vamos voltar novamente aqui, depois desse exemplo aqui do CVV, depois nós falarmos um pouquinho aqui sobre essa ideia de acolhimento, de termos um cuidado ao falar, de estarmos mais prontos a ouvir.
Vamos lá para Mateus, capítulo 15, no Evangelho de Mateus. O que estava acontecendo lá nesse episódio, né? Os fariseus estavam reclamando com Jesus que os discípulos não lavavam as mãos antes de fazer as refeições, os discípulos de Jesus, que era um preceito importante lá na época entre os judeus. E aí Jesus responde para eles falando o seguinte, e falou para todo mundo ouvir, tinha uma multidão lá acompanhando. Escutem e compreendam, disse Jesus. Não é o que entra na boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso que torna o homem impuro, disse Jesus. Em Marcos, há um complemento e que explica para nós bem o que são essas questões que saem do nosso coração e que tornam a pessoa impura. Está lá em Marcos, capítulo 7, versículo de 20 a 23. Então, de novo, Jesus, agora na versão aqui de Marcos. Pois é de dentro do coração das pessoas que saem as más intenções. E aí ele vai elencando, que ele faz uma lista de coisas. Então, quais são essas más intenções? Imoralidade, roubos, crimes, adultérios, ambições sem limite, maldades, malícia, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas, diz Jesus, todas essas coisas más, né? Todas essas coisas más saem de dentro da pessoa e são elas que a tornam impura. Olha que interessante. Olha quantas coisas interessantes aqui que pode estar dentro do nosso coração. E aí nós vamos verbalizar isso. Estamos com essas questões aqui nos tornando impuros no nosso coração, nós vamos, em algum momento, mostrar isso, demonstrar isso. Ou seja, pela forma negativa como falamos ou escrevemos, as pessoas à nossa volta podem nos qualificar do quê? Grossos, mal-educados, invejosos, intransigentes, personalistas, e a lista vai embora. Por outro lado, se nós somos fofinhos, se nós nos expressamos de maneira positiva, acolhedora, gentil, as pessoas vão nos ver como pessoas equilibradas, amorosas, fraternas, caridosas. Eu acho que agora começa a ficar mais claro aqui para nós aquela frase do Tiago, né? Porque a maneira como nós nos colocamos mostra do que o nosso coração está cheio. E também vai mostrar que tipo de água nós estamos servindo, porque não dá para uma pessoa ter uma questão de um coração impuro e, ao mesmo tempo, se dizer cristã. Não tem como isso acontecer. Então, por isso que Tiago fala, acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não pode, não dá. Né? Existe, a gente pode até gostaria, né? Puxa, eu sou cristão, então meu coração está limpo. Não é assim. Exige aqui um esforço nosso para purificar esse nosso coração, para nós podermos mudar. É a famosa transformação moral, a reforma interior. É isso que faz a diferença, é isso que vai transformar, eventualmente, a nossa água salgada numa água doce. Emmanuel, que foi o mentor do Chico Xavier, vocês sabem, foi também o autor espiritual de várias obras psicografadas pelo Chico, tem um livro que ele fez, que é o Palavras de Vida Eterna, que fala justamente sobre essa questão da palavra. E olha só o título desse capítulo. Asseio verbal. Asseio verbal. O que o Emmanuel nos fala nesse capítulo? Ele fala o seguinte, que a nossa conversação, sem que percebamos, ou seja, o jeito que nós estamos nos comunicando, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Ou seja, é o nosso cartão de visitas. Nós vamos atrair, e também vamos atrair pessoas desse mesmo nível. Temos que também entender isso, que vamos estar sintonizados com pessoas que têm esse mesmo tipo de comportamento. Diz aqui o Emmanuel aqui, nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Nossas frases são agentes de propaganda, é o nosso marketing pessoal. Estamos mostrando como é que nós nos comportamos, qual é o nosso sentimento. Estamos nos expondo para as outras pessoas. Se respeitáveis, essas nossas palavras, trazem-nos a atenção de criaturas respeitáveis, diz aqui o Emmanuel. Agora, se foram palavras menos dignas, vão levar em nossa direção o interesse dos que se fazem menos dignos. Perfeito? Então, é uma questão de sintonia, de vibração. Se indisciplinadas, nos sintonizam, diz aqui o Emmanuel, com representantes da indisciplina. Se azedas, se as nossas palavras forem azedas, vão nos ligar de imediato com os campeões do azedume. Controlemos, pois, o verbo, para que não venhamos a libertar essa ou aquela palavra negativa,
finaliza aqui o Emmanuel, né? Porque, por muito esmerada que seja aqui a educação, a expressão repulsiva articulada por nossas línguas, segue aqui o mentor do Chico Xavier, é sempre uma brecha perigosa e infeliz, pela qual o perigo e infelicidade nos ameaçam com desequilíbrio e perversão. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque dependendo como nós nos comportamos, se somos pessoas muito agressivas, se somos pessoas que temos aí um certo destempero, fica difícil você conseguir colocar freio naquela impulsividade. E aí você vai para onde? Para um desequilíbrio, vai para uma situação muito negativa e pode ser até pior, descambando, inclusive, para uma questão de violência física, né? Violência física. O desequilíbrio também podemos provocar no outro pela maneira que nós falamos. Também podemos desequilibrar o outro pela maneira errada, pela maneira desarticulada como nós nos comunicamos. E usar essa palavra, usarmos uma palavra de uma forma mais agressiva. E é o que nós temos visto hoje, né? Seja aí pelas entrevistas que nós reparamos, aí, em algumas entrevistas, não vamos também generalizar, né? Vamos tomar um certo cuidado, senão fica aparecendo, você liga a televisão, só tem agressividade. Não é assim. Tem também momentos importantes. Mas nós temos aí mais contato com essas agressividades. Também lá nos grupos, nas redes sociais, isso também é muito comum, não é mesmo? Acho que todos vocês já devem ter esbarrado em circunstâncias assim semelhantes dessas que eu estou aqui mencionando. Um desequilíbrio generalizado provocado por palavras negativas, mal colocadas. Quantas vezes vocês não veem brigas em grupos de WhatsApp, por exemplo? Famílias, pessoas da família que não se falam mais, porque, enfim, um falou uma coisa que não devia, o outro ficou ressentido, melindroso, aí saiu do grupo. Normal, acontece, nós temos isso. O que não é normal é nós não fazermos algo para melhorarmos esse tipo de comportamento interior. Então, essas palavras mal colocadas, agressivas, vai nos levar ao quê? A uma verdadeira guerra verbal. E quando eu vejo isso, me lembro de Jesus. Do que o nosso coração está cheio. É óbvio que isso a gente olha para todo mundo e fala assim, puxa, do que aquela pessoa está... Como está o coração daquela pessoa? A gente pensa. Mas antes de pensar no outro, olha primeiro para nós. Vamos olhar primeiro para cá. Como que está o nosso coração? Do que o nosso coração está cheio? É uma reflexão importante. É uma reflexão que vai fazer o quê? Nosso autoconhecimento. Temos que conhecer também, porque só falar que o outro é agressivo, que o outro é violento, que o outro... Nós também temos que olhar para nós. Será que nós não estamos provocando alguma coisa? Como está sendo o nosso comportamento em relação a essas coisas todas? Como que eu estou me comportando nas redes sociais? Como eu estou me comportando do jeito como eu falo? Isso é uma reflexão que nós temos que fazer. O importante é o seguinte, quer dizer, se na hora que nós estamos perdendo as estribeiras, como os antigos falavam, nós temos que pensar em estratégia para conseguir segurar, porque tudo isso é treino. Nós não temos como segurar essa palavra se nós não treinarmos. Então, o Chico Xavier, por exemplo, ele nos ensinava sobre a água da paz, que foi uma dica da mãe dele, em espírito, chegou para o Chico e falou. O Chico estava muito chateado, muito nervoso com umas coisas que estavam acontecendo no centro espírita lá, onde ele trabalhava, e a mãe chegou e falou, olha, Chico, quando for assim, usa a água da paz. Só depois o Chico foi entender o que era essa água da paz, porque ele achou que era um remédio. E, na verdade, o que era? Era ele pegar a água, na hora que ele está ficando nervoso, ele pega a aguinha e coloca na boca, a água, né? Põe na boca, mas não engole, segura, vai esperando esfriar a situação, porque se ele falar no impulso, o que ia acontecer? Briga, discussão e tudo mais. Então, ele usava essa ideia da água da paz. Outra, que é uma variação dessa, é contar até 10. Contar até 10 antes de estourar. Mas 10 é muito pouco, 20, 50, 100, conte quanto for possível, mas pelo menos para passar aquele momento da impulsividade. O que isso nos representa para nós? É a vigilância o tempo todo. Nós temos que estar vigilantes sobre nós mesmos, o nosso comportamento, a maneira como nós estamos agindo. Não tem jeito, é treino. Né? E é o que nos pede também o André Luiz, que é outro espírito, que também se comunicava por meio do Chico Xavier. É o autor espiritual dos livros aí da coleção Nosso Lar. Ele tem um livro que ele fez com o Chico, que é o Busca e Acharás. E ele diz o seguinte, observe que do campo mental aos lábios, ou seja, daqui, quando está aqui na nossa cabecinha, até chegar aqui
na língua, temos um trajeto, diz o André Luiz, claramente controlável para as nossas manifestações. Perfeito? Então, não é uma coisa que se já... Né, a língua não está aqui direto no cérebro, tem que passar para até chegar aqui e falar algo. E é por isso mesmo, diz o André Luiz, tão logo essa ideia negativa nos alcance a cabeça, nos desequilibre, busquemos afastá-la. Aí a estratégia de cada um. Pode ser água da paz, contar até 10. Né? Por quê? Porque o André Luiz fala aqui para nós, de vez que um pensamento pode ser substituído de imediato no silêncio do espírito, né? Vamos lá contar até 10, vamos tomar nossa água da paz, ninguém está percebendo nada, a não ser que você pode estar pensando que você está tomando um copo d'água, não é que você está segurando a água para não falar alguma coisa, mas você está lá, ninguém está percebendo o que você está manifestando, está se controlando. Então é isso que ele está falando, de vez que um pensamento pode ser substituído, ninguém está vendo o seu pensamento, porque de imediato, no silêncio do espírito, ao passo que a palavra solta, aí já era. Aí é sempre um instrumento ativo em circulação, diz aqui o André Luiz. Sempre que nos decidirmos a usar esse processo de imunização, muitos males e provações serão automaticamente afastados para a sustentação da paz em nós mesmos e também nos outros. Olha só como a coisa vai, né, é integrada. Quer dizer, nós temos que fazer esse controle, porque esse controle vai fazer bem para nós, é a nossa reforma interior, a nossa transformação moral, nós estamos trocando aquela água salgada pela água doce, dá um trabalho esse negócio, mas também nós vamos não só nos melhorar, mas também melhorar o ambiente em torno de nós, porque nós não vamos ser mais agressivos, não vamos mais entrar naquelas questões, naquelas discussões, aqueles bate-bocas que são absolutamente desgastantes. Voltamos ao Tiago. Tiago, nessa mesma carta que nós falamos lá no começo, tá, da água salgada, da água doce, tem que vir numa fonte só. Não dá para vir das duas, não pode vir água salgada e água doce. Nós temos que começar a melhorar essa nossa água aí. E aí ele fala o seguinte, lá no capítulo 3, ele dá um exemplo da língua. Ele dá uns exemplos muito interessantes da língua e como nós temos que controlar a língua, que é tudo isso que nós estamos conversando aqui por meio, seja aqui do Chico Xavier, seja pelo meio do André Luiz, todas essas dicas, né? Contar até 10, a água da paz, enfim. Então ele fala o seguinte, vejam também os navios, são tão grandes e empurrados por fortes ventos. Entretanto, por um pequenino leme, são conduzidos para onde o piloto quer levá-los, a um controle. Né? A mesma coisa acontece com a língua. É um pequeno membro e, no entanto, se gaba de grandes coisas, diz aqui o Tiago. Observe uma fagulha, como acaba incendiando uma floresta imensa. Repare nessa frase final aqui do Tiago, nesse versículo. A língua é um fogo, um mundo da maldade. A língua sem controle contamina o corpo inteiro, incendeia o curso da vida. E até por isso que eu acho que é importante nós ficarmos com a aguinha, né, na boca, como diz o Chico Xavier, como falava o espírito da mãe do Chico Xavier, fica com essa água. Por quê? Porque se apaga esse fogo. Não deixa a língua, que é pequenininha, ser uma fagulha, que pode causar o quê? Um incêndio. Você pode criar um transtorno, você pode entrar numa discussão acalorada com outras pessoas, que são até violentas. Por quê? Como diz aqui o Tiago, com a língua, você pode incendiar tudo, você pode incendiar uma floresta, você pode criar um caos por causa da falta de controle na língua. Então, ele fala assim, puxa, vamos ser que nem os navios, na época deles, né? Tem um piloto, o piloto controla. Quer ir o navio para a direita, para a esquerda, o leme é pequenininho, mas está sob controle. E é isso que ele está nos convidando aqui, a refletirmos sobre isso, mudarmos um pouco esse nosso curso, esse nosso jeito às vezes, um pouco mais agressivo de falar. Outra dica, e para nós aqui conseguirmos sintetizar tudo o que nós conversamos até esse momento, vem de uma poesia do Braulio Bessa. Braulio Bessa é um cearense, poeta, ele faz participações, acho que até rotineiras, no programa acho que do Encontro, da Fátima Bernardes, se eu não me engano, e sempre ele faz uma poesia. E teve uma que ele fez que fala sobre gentileza. Se nós pensarmos assim num antídoto para a agressividade, para a questão mais de destempero e tudo mais, puxa, a palavra gentileza pode ser um excelente antídoto
assim como a água da paz, contar até 10, tudo isso são estratégias. Mas ele fala aqui para nós alguns versos que são fantásticos. Então, o Braulio Bessa diz para nós assim: gentileza não é obrigação, não é regra, não é ordem, não é lei. Gentileza é essência. Disso eu sei. É semente que se planta em qualquer chão, e do nada nasce um pé de gratidão. Irrigado pelas águas da igualdade, bate um vento e voam folhas de bondade, num instante se espalha em todo o canto. Então, veja, a partir da gentileza, nós vamos conseguir mudar, vamos plantar coisas mais amorosas à nossa volta, né? Vamos ter até o quê? Dependendo da maneira como nós falarmos, pé de gratidão. Gentileza, diz aqui ainda o Braulio Bessa, não é caro e vale tanto. Ser gentil é ser rico de verdade, é ser rico de alegria e bom humor, é falar. Vamos agora reparar nessa parte aqui. É falar um com licença, um obrigado, é dizer um bom dia, até calado, não importa, né? Só num olhar ou num gesto de amor. É pedir sem esquecer um por favor. Olha só, é isso, treino. De repente, nós estamos meio desconectados, nem percebemos que não estamos falando por favor, não estamos falando obrigado, não estamos dando bom dia, não estamos falando com licença. De repente, está acontecendo isso. Será que não é o momento de nós pensarmos e falar assim, puxa, acho que vou tentar ser mais gentil. É isso que ele está falando aqui. E aí nós vamos ser ricos de verdade. Segue aqui o Braulio Bessa. Gentileza é ser justo, bondoso, solidário, é ser forte, é ser revolucionário, né? Ser gentil, tem tudo isso. É ser justo, é ser bondoso, é ser solidário, é ser forte, é ser revolucionário. Nos dias de hoje, ser gentil é extremamente revolucionário, né? Nós temos bons hábitos, boas palavras, acolhimento, como nós falamos lá no CBD. E por que tudo isso? Porque nós vamos construir o quê? Um mundo diferente. Se cada um de nós aqui fizermos uma parte, a nossa parte, dessa ideia da gentileza, de mudarmos para a água doce, o que nós estamos falando, puxa, nós vamos construir um mundo diferente. Isso é revolucionário. Porque gentileza, volta aqui o Braulio Bessa, talvez seja um pedaço de Deus dentro da gente, ajudando a mudar esse cenário. Já dizia o poeta, gentileza só gera gentileza. Vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre isso. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.